O medo, a ansiedade, ouvir o barulho da chuva é algo que está realmente presente, podemos dizer assim, na vida das pessoas depois do que aconteceu em maio? Sem dúvida, Kelly. Em primeiro lugar, então, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite e também bom dia aos ouvintes, né, que estão nos acompanhando. Na realidade, essas pessoas certamente estão muito mais sensibilizadas com todas essas situações climáticas, né? Seja as chuvas, seja a questão também com relação a quando a gente antes ouvia o barulho da chuva e tinha uma sensação boa, né? Seja para dormir, relaxamento, um relaxamento, né? Exato. Eu escrevi hoje sobre isso, vou fazer a conexão na 0 hora. A chuva, inclusive, ela é trilha sonora, vamos falar assim, né? Ela é a base de muitas meditações guiadas. O barulho da água caindo, Exato. ele provoca uma sensação de calmaria, capaz de nos fazer desacelerar. Isso. E o que a enchente fez foi justamente o contrário. A gente acelera o batimento quando houve a chuva agora. A gente fica nervoso. Exato, até porque nós ficamos pensando, é quase uma sensação de prontidão, né? Isso, luta e fuga. Luta e fuga. Eu preciso sair, eu preciso pegar minhas coisas, como é que eu vou fazer para chegar no trabalho? Porque mesmo quem não foi diretamente atingido, né, nosso cenário da cidade mudou. Então nós tivemos essa dificuldade também de ter que trocar rotas muitas vezes, né, para poder chegar ao nosso local de trabalhar todos os dias, os filhos sem escola. Isso também aciona. O meu gatilho é esse. Começou a chuva, eu falei, vão cancelar as aulas. Isso, claro. E aí já bate aqui, porque vai mudar toda a rotina, exatamente. Mas claro, não é nada perto de quem perdeu. Exato. Pessoas, imagina para quem perdeu. Exatamente. Então a gente potencializa não só para quem perdeu, eu gostaria de dizer, mas também para quem já tinha alguma vulnerabilidade prévia, né? É importante nós pensarmos também o quanto as pessoas já trazem suas bagagens, né? Já tem o seu repertório. E muitas vezes o que acontece é que essas situações, elas vão ser maiores gatilhos para quem já tem uma vulnerabilidade, para quem já vinha numa situação mais instável emocionalmente, vamos dizer assim, né? Não estou nem falando de patologias, né? Mas de fato, as pessoas que já tinham vulnerabilidades e que então ficam mais acionadas. Por exemplo, Rita, que tipo de vulnerabilidade agora fica mais uma pessoa que já sensível? Vinha trabalhando, né, num limite porque vinha passando por uma separação conjugal, porque tinha uma doença na família, né? Eu que trabalho em hospital, nós vemos a dupla relação dos pacientes com a sua doença, né, que já estão lá lidando com a sua doença e ainda por cima, em alguns casos, não puderam voltar para suas casas porque as casas tinham sido alagadas. Então, são duas violências ao psiquismo dessas pessoas. Sim, né? gente que já estava com algo, passando por um momento, mamãe tá voltando de licença maternidade, já tá naquela ansiedade, naquele nervosismo, aí vem uma enchente. Ou alguém que, né, perdeu um filho agora por uma outra razão. Isso. E aí vem uma enchente. Tudo que já tava para transbordar, transborda, exatamente. É uma inundação psíquica, né? Vamos usar esse termo que eu acho que nos ajuda a também visualizar, porque isso inunda o psiquismo e não permite que a pessoa possa ter até naquele momento uma calma para pensar, não, é só uma chuva, né? Vamos escutar então, porque aí vem a questão da informação, a importância de nós nos mantermos informados. E aí eu gostaria de reforçar, assim, né, a importância da rádio, né, que acompanha as pessoas no dia a dia, seja quando a gente acorda de manhã, vai para o trabalho e pode estar, né, percebendo o que está acontecendo, que são esses relatos, que infelizmente são relatos ruins, que vêm do jornalismo, mas que são fundamentais para que nós possamos também nos organizar, escutar a previsão do tempo, entender como é que essas coisas estão sendo processadas. Isso também vai trazendo um pouco esse dado de realidade para que a pessoa não avance e fique numa ansiedade maior desnecessariamente. Tem uma coisa que a Arielle Groff falou aqui com a gente, que é o letramento psicológico, emocional, que, por exemplo, eu e o PG, a gente já sabe que a gente tem transtornos de ansiedade, né? Diferentes, é o que eu vou resumir, né? Não vamos entrar no diagnóstico de cada um, mas e daí no auge, eu mandei pro PG, como é que tu tá conseguindo? Eu falei, eu não tô conseguindo dormir, eu tô muito nervosa. Eu digo isso pra falar, na verdade, que nem todo mundo tem este letramento, nem todo mundo sabe dos seus transtornos. Sim. E aí que eu te pergunto, como é que fica nesse momento? Porque daí as pessoas acham que elas estão, entre aspas, normais e, na verdade, estão com uma dificuldade, às vezes até patológica. Claro.
Tem esse aspecto, Kelly, mas eu também acho que o outro lado é importante. Numa situação dessas de desastre, de tragédia como nós vivemos, é natural que muito mais natural, né, que as pessoas elas vão apresentar em algum momento esses sintomas: ansiedade exacerbada, dificuldade de dormir, o apetite que aumenta ou diminui e que eu não posso controlar, né? Porque às vezes é uma ansiedade que se manifesta de diferentes formas. E às vezes a pessoa fica com aquela ideia de que isso é um transtorno, né? Então eu gostaria até porque, né, a maior parte das pessoas que estão nos escutando, vamos dizer 85% da população geral, ela não vai desenvolver um transtorno em função dessa tragédia que nós vivemos. Entretanto, nós temos a tendência a pensar que todos estão, né, com esses sintomas. Na realidade, o importante é as pessoas poderem escutar os seus sinais, prestarem atenção nisso, né? Porque cada um vai ter um jeito diferente, e esse é um ponto que nessas situações de desastre é muito prevalente, assim. Nós tentamos nos encaixar em determinados, né? Eu tenho ansiedade, eu tenho transtorno de estresse pós-traumático, por isso que então a chuva começa. Enfim, as pessoas tentam se encaixar em diagnósticos e nem sempre isso ajuda, né? Porque muitas vezes o que auxilia é eu entender que é um momento que todos estamos passando e que cada um vai ter o seu arsenal de capacidades para enfrentar essas problemáticas todas, né? Então, Rita, eu tenho lido, li algumas reportagens sobre isso, de que a comunidade internacional estaria discutindo e analisando uma espécie de fobia, pode-se dizer assim, nova, né? Que é ali que estão se chamando de ansiedade climática. Isso. Que é uma angústia, um medo crônico de consequências que a crise climática pode trazer. Então, quando a Kelly diz isso, eu ouço o barulho da chuva e antes eu gostava, agora eu fico nervosa. Me parece que é um tipo de ansiedade climática, é um tipo ou estão chamando de eco-ansiedade também, enfim. Isso. Me parece que num momento como esse, em que está muito presente, né, que é a tragédia, a catástrofe, a gente está vendo ainda as consequências dela ocorrendo, estamos tentando aí nos reconstruir, vamos nos reconstruir, claro. Acho que isso é mais normal. O meu receio, e a minha pergunta é se isso, de fato, essa ansiedade climática, ela pode se estender por mais tempo, né? Passou um ano, nós estamos ainda com medo porque vai chover e será que vai acontecer alguma coisa? Vai cair o mundo de novo? Isso é possível para algumas pessoas? Para a maioria deve ser assim? Ou não? A tendência é com a distância de um fenômeno assim, isso melhora? Perfeito, PG, até porque assim, a dimensão traumática ela é subjetiva. Né? O que para mim desencadeia ou pode desencadear um trauma vai ser muito particular, mas a questão da temporalidade ela vai nos ajudando na medida em que eu vou me dando conta que choveu e parou, que dessa vez a chuva não foi tão intensa ou frequente a ponto de fazer com que o meu bairro inundasse. Então, tem algumas questões que vão me ajudando a lidar com essa ansiedade climática. Mas ela acontece até porque é impossível nós não nos tocarmos com tudo isso que acontece, seja conosco aqui, e que vivemos na pele isso literalmente, seja com o que nós vemos acontecendo em outras partes do mundo, né? Porque também eu fico pensando que é uma ansiedade generalizada praticamente, porque nós estamos lidando com um mundo que está com um novo normal, de fato, né? Um novo normal no sentido de que a chuva não é só uma chuva, a seca não é só um período pequeno, ela causa também transtornos, como nós estamos vendo também, né, em outras partes do país. Então, isso com o tempo, ele tende a ficar mais acomodado. Eu diria que nós vamos tendo estratégias melhores para lidar com isso. Mas quem já tem uma tendência, e como eu disse, tem algumas questões de vulnerabilidades prévias que vão também mexer com essas questões. O volume de perdas que as pessoas tiveram, né? Às vezes a pessoa perdeu a casa e a casa simboliza muitas coisas além daquilo que nós podemos até imaginar, né? Tem um simbolismo porque a casa era do meu avô, enfim, né? Era num bairro que eu não reconheço mais. As coisas que tinham lá dentro. As coisas que tinham lá dentro, as memórias, né? Eu penso que essa questão das memórias e das construções diárias que nós fazemos na nossa casa, elas também imprimem um significado muito particular para essas perdas. Pessoas que perderam vidas, pessoas que perderam a referência. E aí nós estamos falando de um evento que é um evento coletivo,
né? Mesmo que não tenhamos sido afetados diretamente, no sentido de não termos perdido a casa, né? Mas perdemos o coletivo, a sensação de uma segurança da cidade, de que então os mecanismos públicos dariam conta de coisas que vemos que não é tão simples, né? De dar conta, a importância dos voluntários, né? De estarem conosco também, para que nós possamos então fazer essa articulação de forma mais ordenada, ajudar as pessoas. Então teve esse outro aspecto, que é de como o coletivo também impôs para nós a necessidade de sermos solidários, de podermos pensar também em como é que nós vamos lidar com as questões, por exemplo, no hospital. O combinado com as colegas da psicologia era: nós precisamos nos manter muito fortes e resistentes trabalhando dentro do hospital. Nós não tivemos a chance de ir para outros lugares, chance que eu digo no sentido de que nós precisávamos manter o nosso staff voltado, seja para os trabalhadores, né, que também perderam tudo, muitos deles, né, seja também para os nossos pacientes, né? E para as famílias que lá estavam, que muitas vezes não podiam voltar para casa, porque estavam de alta clínica, mas não tinham uma alta meteorológica, porque enfim, né? O paciente de alta com tudo pronto, mas ele dizia para nós: eu não tenho como voltar para casa, porque a minha casa me disseram que não existe mais. E foi bem naquele momento inicial de maio, onde as pessoas ainda não tinham muito a dimensão de que aquilo ia... Exatamente, de como isso ia evoluir também, né? Então, são de fato muitos fatores que fazem com que a gente tenha o dever de poder também pensar em formas de mitigar esse sofrimento e de pensar em estratégias coletivas e culturais que possam auxiliar as pessoas. Quando eu falo em culturais, eu falo de um povo que tem uma cultura que também tem a ver com a roda do chimarrão, com momentos que muitas vezes as pessoas possam, né, ter isso como algo de reflexão, de momentos juntos, né? Nos abrigos isso acontecia muito, né? Do quanto as pessoas podiam também congregar juntas, e isso é super importante, porque as pessoas foram perdendo as suas referências. E quando eu perco as minhas referências, a sensação de ansiedade e o medo do imponderável, ele fica muitas vezes muito... as referências são de comunidade, de território. Exato. Claro. É. Deixa eu colocar aqui ali na conversa. Tá bem grande ali. Ligue 188, né? Ligue 188. CVV, Centro de Valorização da Vida. A gente sabe que tem muita coisa muita coisa não. A regra do CVV é o segredo, né? Enfim, a gente não pode conversar sobre casos específicos, né? Mas as pessoas já estão ligando para o 188 com a temática da enchente? Bem, o CVV atende qualquer tipo de ligação, né? Então, nós não temos como medir em que proporção essas ligações estão chegando de pessoas atingidas diretamente pela enchente. Até porque, muitas vezes, o tema em si não aparece na ligação. O que nós trabalhamos, o que nós abordamos, o que nós abrimos espaço para as pessoas falarem é sobre o sentimento que elas trazem, né? Então, o que desencadeia esse sentimento, muitas vezes vai aparecer lá no final da conversa. Porque a gente dá oportunidade justamente para o desabafo, para ela se desnudar, para ela enfrentar esse medo, né? Esse medo que a colega caracterizou tão bem em relação ao dia a dia, em relação às perdas, em relação a todo esse contexto, né? Então, no momento que ela percebe, que a pessoa que liga percebe que ela tem espaço para fazer isso, às vezes o fato... ele nem tem toda essa dimensão, né? Porque ela consegue se enfrentar. Porque muitas vezes é o medo do que eu vou fazer, não é o medo especificamente do que eu perdi, mas é o medo de como eu estou, da minha integridade ser comprometida, né? Então, os voluntários do CVV estão preparados justamente para fazer esse acolhimento, né? Para levar a pessoa a falar do seu sentimento. Então, a chuva, o desencadeador, muitas vezes ele se torna enfrentável pela força que a pessoa adquire ao confiar em si, né? Então, acho que uma das premissas que o CVV traz é justamente isso, ajudar a pessoa a se escutar, né? E isso que a gente incentiva muito, né? Mesmo que a pessoa não tenha tido uma perda, se ela está sofrendo uma questão de ansiedade, se ela está sofrendo uma situação de dor, seja ela qual for, né? Dor psíquica, dor emocional, que ela fale sobre isso,
né? E ao falar, ela vai conseguindo dimensionar, né? E essa questão do quanto a gente tem, né, de capacidade, de resiliência para se refazer, né? Ela se constrói muito no se ouvir e no saber que existe uma pessoa do teu lado, né? Que tu não tá sozinho nisso, né? Essa dimensão do coletivo, ela é fundamental, porque foi o coletivo que foi lá limpar as casas, né? Exato. Foi o coletivo que foi lá entregar a cesta básica, que foi lá levar o amparo necessário, né? Mas é o individual, né? Quando a pessoa está sozinha lá consigo mesma, tendo a mediação de um voluntário preparado para te deixar falar, sabe? Amorosamente, né? E que não vai te julgar, porque às vezes a pessoa está passando pela mesma dor, né? E ela não vai falar da sua dor, ela vai deixar que a pessoa que liga fale. Então isso é uma coisa assim, ó, vital para qualquer relação que o CVV estabelece. Não importa o fato gerador. A gente consegue ajudar a pessoa a falar de si. E que potente é isso, né? Do parar e ouvir, porque hoje a gente está sempre correndo, né? Nas nossas rotinas, independentemente da profissão, da atividade. E ter alguém que para ouvir é tão poderoso. É poderoso. Que incrível isso. E não relativiza a dor, né? Eu acho que ouvir a pessoa... sabe, tu nem pode reclamar. Eu passei por isso. Mas não se trabalha com essa lógica. Não tem régua, né? Não tem. Mas tu nem perdeu nada, tu nem pode reclamar. A gente sempre se desculpa por estar reclamando. Outro ponto fundamental. Exatamente. Que a gente diz, mas tu não pode reclamar porque tu não perdeu tuas coisas. Não, e às vezes tu mesmo não te culpa, às vezes eu me culpo. Claro. Às vezes quando eu vejo, tô triste, tô chateado, aconteceu, mas aí eu já, mas olha só, eu olho pra TV, por exemplo. Sim. Eu até, aliás, eu não quero jogar contra mim, mas eu acho que as próprias notícias, nós somos jornalistas, a gente não pode fazer isso, né? Mas as pessoas, em geral, têm um momento que tem que desligar. Eu não acho que ficar o tempo todo ouvindo notícia, porque senão é para enlouquecer, no momento difícil, no momento de catástrofe, né? Mas isso que a Kelly tocou, eu acho importante, e que tu estava abordando, Vaide, que é essa culpa por estar triste. Quer dizer, como se a minha dor fosse menor. E relativa. Muitas vezes, do que de outras pessoas, mas ela é uma dor que precisa ser legitimada, né? Exatamente, ser acolhida. Preciso tratar dela. Precisa ser acolhida, compreendida, respeitada, para você poder reagir. Né? Porque se você se coloca eu tô sofrendo, mas não é legítimo, tu deslegitima muita coisa. Né? Então, a nossa preocupação é que não existe comparativo na dor, né? Cada um tem a sua, cada um precisa ser respeitado dentro dessa lógica, cada um precisa se compreender. Né? Não importa se eu compreendo, mas na minha fala, na minha escuta, eu ajudo a pessoa a se compreender. Então, isso vai ajudar que ela se conecte consigo mesma e com aquilo que ela pode fazer naquele momento, né? O CVV foi criado há muito tempo, 63 anos de experiência nessa forma de trabalho, né? Então, não é uma coisa que surgiu agora, né? E ela tem justamente o poder da conexão, o poder de ajudar a pessoa a se conectar consigo mesma, se conhecer a partir da fala. Né? Então, o desabafo, ele é poderoso porque é aquela gotinha, né? A gota que vai enchendo o copo, aí quando você consegue desabafar, consegue botar para fora, você consegue dar um novo gás, né, para conseguir quase se olhar. Ressignifica, exatamente. Né, de alguma forma. Orley, e quem procura vocês necessariamente são pessoas com, não sei qual é o termo correto nesse sentido, Rita, mas com propensões suicidas ou não necessariamente? São pessoas muitas vezes que só estão tristes e não tem com quem desabafar. Qual é o público do CVV? Nós ainda temos um foco muito grande na prevenção ao suicídio, né? Ainda é o nosso carro-chefe. Mas nós atendemos todo tipo de ligação porque muitas vezes aquela tristeza recorrente, aquela falta de condições de se compreender é o que vai levar, que vai desencadear na ideação suicida, na relativização do sentido da vida, né? Então, hoje nós temos foco, tanto que nosso slogan mudou, que hoje é apoio emocional, né? Nós trabalhamos como pronto-socorro emocional. Então, todas as pessoas que se sentem tristes, que se sentem meio sem sentido com a vida, essas questões assim, são bem-vindas. Muito bem-vindas. E, inclusive, é o momento de divulgar isso, né? No início, antes de entrar no ar, você me perguntou sobre o número de casos relacionados à enchente, né? Nós não temos como dimensionar, porque cada voluntário faz o seu atendimento de forma sigilosa e de forma anônima, né? Então, nós não temos como identificar também, né? Mas nós incentivamos todas as pessoas que têm condições de pegar um telefone
qualquer telefone que seja, que tenha bateria, não precisa nem ter crédito, porque o 188 é gratuito, né? Que possa ligar, que possa falar por 10 minutos, que possa ficar mais num lugar mais privativo para desabafar. Vai ser bem recebido, Pois é, vai ter o falando seu... do privativo, agora que me veio isso que a gente estava conversando, porque muita gente que estava assim, estava, por exemplo, num abrigo. E no abrigo, com todo o carinho que é feito, às vezes não tem privacidade. Não tem porque nós estava diante de uma emergência, né, gente? A gente montou onde dava. E aí também tem essa dificuldade, a pessoa ter o sigilo, ela conseguir achar um espaço para poder conversar, né? Privativo, exato. Essa é uma questão importante. A gente sempre recomenda, assim, faça desse momento o teu momento. Né? Que a gente atende todas as ligações, né? Mas se a pessoa não tem privacidade para falar, como é que ela vai falar, né? Sim. Se ela busca justamente um momento de não ser julgada, né? De ser acolhida sem julgamento, se ela está num espaço público onde alguém vai ouvir, fica complicado, fica constrangida, né? de Mas mesmo assim a gente incentiva que a pessoa tire os minutinhos ali e descubra um jeito para conversar, né? Para botar para fora essa dor, né?